A Páscoa tá chegando e o preço do chocolate subiu 12%. O combustível tá caro, a Americanas, que era a maior compradora de chocolate, quebrou, teve que comprar um monte de chocolate de ovo de Páscoa à vista, ficou devendo para algumas fabricantes, os funcionários da Americanas vão ficar sem ter como comprar chocolate para as crianças e o desemprego do resto da galera também tá em alta. Mas segundo a imprensa, a economia é ruim, mas ainda assim o cenário é otimista. Como é que a gente vai fazer na Páscoa, né? Com a economia destruída, como é que a gente vai fazer para comemorar? E mais importante, Arthur, a quem esse negócio beneficia? Teoricamente, poderia até ter um substituto, que é a picanha, né? Mas ela também não veio, né? Você não viu que o preço caiu 1%? Pô, liderando a queda de preços da carne. Centavos, é isso, né? Exatamente. Por quilo. Cara, olha só, mas é óbvio que você teve um dos efeitos quando a gente tem você transformar a Páscoa num evento econômico, comercial, cara, você tem de novo o controle de uma festa, né, que tem origem religiosa, mas tem o controle de novo por quem? Pelos grupos econômicos. Exatamente. Então não é que eles se beneficiem porque eles criaram apenas um dia em que eles vão vender uma coisa melhor. Eles passaram a ditar toda a lógica econômica por trás disso, que vai desde o coelhinho no shopping ao ovo de Páscoa. Agora, não é só que beneficia o cara. A maior tristeza disso, eu vejo assim, Lucas, é o seguinte: pega as famílias que hoje, independentemente de ter aumentado o preço do chocolate, 12%, claro que aumentou, cara, óbvio, mas independentemente disso, pega a criança, você tinha uma festa que era para unir as pessoas, né? Uma festa que é para simbolizar uma opção de coisa religiosa. O que aconteceu? O cara agora, a criança, se sente no direito, alguém me deve, porque chocolate. É o meu direito comer um chocolate. E pro pai virou uma obrigação. E essencialmente, toda vez que tem essa subversão de você trocar, né, o fim, os meios pelo fim, né, esquecer os fins pelo meio, você esquecer, fazer essa subversão da ordem, cara, o que acontece? Você transforma um evento que é libertador num evento realmente, aí sim, que a turma gosta de falar de opressão. Porque o cara chega lá e fala assim, o pai fala, pô, tem que comprar um ovo de chocolate. Aí você vê um pequenininho, agora fala, pô, é isso aqui? Sim, não veio com brinquedo. É meu direito, então você não gosta de mim? Então, não é só que beneficie comercialmente um lado, cara, que de fato faz mal pro outro, que deixa de ter uma oportunidade de juntar a família, de ter uma coisa transcendente, etc. Exato. O menino, ele fica ali pensando, fica fantasiando com o ovo que ele vai receber. O pai fica, às vezes, lascado da cabeça, porque nesse o pai tá consciente disso, ele fica pensando, pô, eu não consigo nem comprar um ovo pro meu filho vai ficar triste. E aí acaba que a festa acaba encerrando cada uma daquelas pessoas da família que deveriam se unir ali para comemorar a data religiosa, encerra o cara nele mesmo, porque a criança está se sentindo indignada e pensando no próprio sentimento dela que ela não recebeu o ovo, o sentimento de desapontamento. O pai está pensando que ele é incapaz de dar o ovo que o filho quer. De dar o ovo que o filho quer. Ele fica pensando na própria incapacidade, né? E a mãe, às vezes brava com o pai, às vezes triste com o negócio. Então acaba que a festa acaba, né? Não tem Páscoa. Você transforma uma alegria num tremendo problema. Enquanto isso, a turma lá da Americanas, pô, a turmazinha dos Wokes, a turma que vai ter, você vai ter o ovo ecológico, o ovo de carbono compensado, a turma do SG, esses caras faturam, porque o cara transforma isso num evento, sabe, de regras. Então, assim, economicamente, quando a gente vê a Páscoa, o que você vê é a utilização, é a subversão de uma festa com fins econômicos, através de fins econômicos, para destruir o contexto da Páscoa e destruindo o ambiente familiar. Porque no final fica todo mundo chateado. O negócio que é pão livre, fica todo mundo chateado. Exato. Parece um pouco esquisito falar que a queda da economia vai beneficiar alguém, né? Inclusive, né? O pessoal, especialmente o pessoal mais liberal, deve estar olhando para isso e falando, não, ninguém ganha quando a economia quebra. Quando, na verdade, você vai ver o Fórum Econômico Mundial, não desse ano, mas já do ano passado e retrasado, eles estavam falando sobre como uma das saídas para você ter uma economia mais saudável era uma reconstrução econômica a partir de uma quebra. Então você tem a quebra que foi gerada pela crise sanitária, né? E aí eles falam, não, agora é o momento da gente desescalar a economia, fazer com que ela caia, para a gente consumir menos e fazer um consumo mais consciente e, mais importante, baseando as métricas de performance, o que avalia se uma empresa é boa ou não em desempenho, em lucratividade, mas sim em critérios
ligadas à agenda social e à agenda ecológica que eles mesmos definem. Sim, né? isso. É por isso que eu digo muito que esse identitarismo dessa galera é predatório. Realmente se criou uma forma predatória de você atuar. E aquele negócio, o cara fala, pô, realmente houve um domínio de agenda, tudo que a gente já fala, né? Todas essas pautas. Ao mesmo tempo, a técnica que os caras usam é a mesma, é terra arrasada. Vamos destruir, porque depois que você destruir, a reconstrução permite. Fizeram isso, nossa, não é com a Páscoa, não. Aspectos concretos da política. O Iraque, pô, vamos destruir lá a guerra no Iraque, vamos invadir aquele negócio, destrói, porque a gente precisa reconstruir o país, emprestar dinheiro. Então, assim, se utiliza, né, sempre de uma pauta, de uma ideia, de uma narrativa mesmo, cara, de uma causa para você poder utilizar essa técnica da terra arrasada. E, de novo, assim, a economia, os caras estão comemorando a economia tá ruim. Sim, eles queriam a economia... Sim, era parte do plano. Eles queriam a economia ruim. Eles querem o sistema bancário quebrando, que está acontecendo agora com algumas... Não é um caso isolado de uma ou duas grandes instituições que quebraram por acaso. Isso não é espontâneo, tipo Credit Suisse. Isso está sendo feito, escolhido a dedo, para ter uma consolidação. E está interligado, porque a instituição quebra, não tem crédito, aí o cara não consegue comprar o ovo, entendeu? Então, assim, aliás, olha como... as coincidências. Não sei se você sabe disso. O Lehman, quando ele quebrou algumas vezes. Né? É o único cara que quebra várias vezes e não fica pobre, né? Só fica mais rico, impressionante. Quando ele quebrou o banco, cai pra cima. Ele era um dos maiores bancos no Brasil, chamado Banco Garantia. Né? E quando ele quebrou a Garantia, ele vendeu para o Credit Suisse. Olha, que coisa. Salvou, e agora, de novo, o cara está quebrando. E na época ele ficou com as americanas, né, que era considerado quebrado, e comprou quebrado também. E também tinha outras cervejarias que ele acabou tendo uma história meio esquisita lá com a Ambev, que tinha, na verdade era Skol e tinha Kaiser, né, do alemão, deu um totozinho no alemão também. Enfim, é um cara, mas você vê como os personagens são os mesmos, né? Roda, a turma é a mesma. E às vezes fica parecendo, especialmente um cara que ele não acompanha, né, de perto esse processo, fica parecendo que, os caras eles têm um ponto, né? De fato, tem problema com consumo exagerado, a sociedade tem uns excessos, tem um problema ambiental, mas os caras que estão promovendo isso, você vê, né? O próprio pessoal que patrocina o fórum que veio com esse plano, né? Você tem a Apple falando lá de proteger o meio ambiente, mas os caras aparentemente extraíram ouro ilegal aqui da Amazônia. É isso aí. Você comentamos sobre isso também. Exatamente. Né? O Walmart também põe dinheiro pra caramba lá, e uma das marcas a qual o Walmart é dona é uma marca de fast fashion, que é aqueles caras que fazem roupa vagabunda pra vender barato, estrga rápido e o cara comprar de novo. É isso aí. Né? Então, assim, e aqui no Brasil mesmo, as principais marcas que são elogiadas pela ESG, Magalu, Americanas, esses caras todos, eles enriqueceram, né, Casas Bahia, eles enriqueceram fomentando o consumo artificialmente, né? Então você tem lá aquela loucura do BNDES, aquela farra, os caras pegam aquele monte de dinheiro, pegam o dinheiro emprestado com juro baixo, fazem um carnê pro coitado do cidadão a juro alto, o cara arranca o couro dele, ganha dinheiro pra caramba, fica todo mundo na dívida, eles consolidam a grana deles ali e tem aquele excedente de consumo que logo vai ser jogado também descartado. O coitado paga uma televisão, compra uma televisão e paga 4, né? Exatamente. Cara, eu me lembro você falou da Magalu, e eu vou falar da Magalu e do Luciano Huck, do tamanho da cara de pau das pessoas achando que eles estão preocupados com o mundo. Logo depois da Copa que a gente perdeu, aquela Copa do 7-1, não lembro se foi antes ou depois, foi perto daquilo ali e tal. Se foi em relação à Copa anterior, enfim, mas tá ali. A Magalu chegou e contratou o Luciano Huck para ser fazer publicidade para eles. E aí, cara, ele olha o nível da canalice com um povo que tem uma parte grande que é mística, né, cara? Sim. Mística. Não é à toa que a gente tá namorando o coelhinho para cima e para baixo. Ele veio e falou assim, precisamos tirar a zica da última Copa. Tirar a zica. Teve uma zica. Qual foi a zica? A sua televisão. O que fez o Brasil perder foi a sua televisão.
troque a sua televisão, vamos tirar essa zica. Magazine Luiza, quer dizer, o cara pega o coitado que está sentado lá e fala assim, cara, eu quero que a minha seleção brasileira volte pro topo, eu quero contribuir com o país. O que eu tenho que fazer? Pô, vou comprar uma televisão no carnê. Pega a televisão, paga 6 televisões no final das contas, faz um carnê gigante, o Luciano Huck ganha mais dinheiro, porque, pô, vai fazer 5, 6 milhões de televisões, sabe quanto vendeu. Cara, a Magazine Luiza ganha dinheiro no crédito, vende e o cara se dá mal. E esse cara fala que está preocupado com o planeta. Esse mesmo cara fala que está preocupado com o planeta. Esse cara que aparece lá vai dizer, eu estou preocupadíssimo com o planeta, que deve estar dizendo, olha, fica com a sua família na Páscoa, mas compre ovos na Americana. Então, assim, isso é recorrente. Tem um ator aí, esse cara não vou falar em detalhes, mas ele usa muito, a mulher é modelo, e ele usa muitos filhos para pauta identitária para vender roupa. E esse cara também é pauta ESG, turma da picanha, aquele negócio todo. Cara, outro dia saiu lá a notícia que uma ex-sócia estava reclamando que pô, ela foi enganada porque o cara passou a perna numa pousada em Noronha e que construiu na Vila do Pescador que não podia e etc., fazendo crime ambiental. É que nem o Luciano também na história da ilha lá com o Cabral. É a mesma história. É o Credit Suisse que vira e fala assim, cara, olha só, aqui nós temos fundos ambientais, nós temos comitê de diversidade, comitê de não sei o que, parará, e tá lavando dinheiro de 100 milhões de dólares lá na Europa de ditador africano e narco-estado. Então, assim, esses caras fazem um truque do mágico, eles chamam a atenção você com uma mão para parecer bonzinho e com a outra o cara faz o truque acontecer. Esta é assim, a realidade do que a gente tem nessa brincadeira. E assim os caras vão utilizando de princípios aparentemente bons para ficar fazendo coisas ruins, né? Sim, e aí você vê como é uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Então, de um lado, o cara está estimulando o consumo, está tirando dinheiro, e é um extrativismo mesmo, né? Está tirando o dinheiro do cara e acumulando, depois ele quebra a economia, as pessoas ficam sem meios de ter nada, enquanto ele tem alguma coisa, que o cara comprou lá, o sujeito lá que está promovendo essas coisas, que está promovendo, por exemplo... Tem certos aí gurus financeiros, né? Que é impressionante. Um dos poucos brasileiros que foram lá para o Fórum Econômico Mundial foi uma youtuber de finanças. A youtuber de finanças que adora falar sobre como o aluguel é muito mais inteligente do que você comprar. Não, larga a sua casa, pega o aluguel, porque vai sobrar mais dinheiro a longo prazo, porque você faz uma aplicação, né? Empresta aqui para o cara do sistema financeiro para te gerar um lucro, né? E aí esses caras, eles concentram os recursos, compram terra pra caramba, o Bill Gates é um dos maiores donos de terra, né, dos Estados Unidos, ficam juntando ali metais e aqueles recursos, quebra a economia, você não tem nada, porque o guru financeiro disse que se você não tivesse nada, você ia ganhar mais dinheiro, só resta saber para que serve esse dinheiro a mais, né? Sim. Se não é para ter alguma coisa. E aí eles, detendo a propriedade, né? Que é, inclusive, no Fórum Econômico Mundial desse ano, um dos pontos foi o fracionamento da propriedade, como é que você vai fazer numa economia em que poucos possuem as coisas, né? Eles concentram essa propriedade, tiram a sua, e aí você tem que viver da boa vontade do cara, não só porque ele produz o produto que você consome, mas porque, pô, ele tem a casa na qual você vai morar, ele tem às vezes até, por exemplo, no caso do carro, você tem um dos projetos da Tesla, é você ter carros que dirigem sozinho, porque você tem o seu carro, você compra, né? Aí você vai chegando no seu trabalho, não vai mais usar o carro, você libera ele para o próximo. Então, todo mundo tem carro, mas ninguém tem carro. O seu meio de transporte, a forma como você vai do ponto A até o ponto B, pertence a um sujeito que ninguém sabe onde mora, que está longe do seu país, né? Então, você não tem nada, mas você é plenamente feliz, né? E isso tudo, essa construção toda é feita depois que os caras, pela educação, né? A gente cansou de falar aqui, tem até alguns minicasts, né? Sobre o da pedagogia dos desalmados, tem vários minicasts sobre educação, o da origem do mal também. Do Russoriano. Esses dois caras eu ouvi, eu gostei muito dos dois, tanto a origem da pedagogia dos desalmados quanto do Rousseau, o cara que fez é um cara... Gostei do cara. Pareceu bom. Tem um sotaque esquisito. Carioca, tem que tomar cuidado. Caramba, porra, papai. Então a gente cansou de falar isso aqui, eles jogam com o lance dos talentos, das habilidades e competências, formam a criança desde pequena para ela pensar que o objetivo principal da vida dela é desenvolver uma competência para conseguir um trabalho, para comprar coisa, restringem, tiram a discussão religiosa, o transcendente do debate público, né? E expulsam os valores morais, jogam o cara numa existência puramente material, dominam o material
e de repente o cara tem um controle completo. Aí, ó, o Natal, que era uma coisa para juntar a família, o pessoal até tem a troca de presentes, tem um simbolismo legal. Sim, sim. É só sobre consumo. A Páscoa, você vai comemorar a ressurreição do Cristo, né, e tal, aquela alegria, né, a paixão, a ressurreição, também não tem mais nada. É chocolate. Isso aí. É o chocolate. Cara, olha só, a coisa ficou tão louca. Eu não sei se eu perdi esse trem, de repente você vai me alertar, posso estar falando uma besteira em termos de data, mas eu, 2 semanas atrás, eu levei um susto. Entrei na Amazon, e aí o cara veio e falou assim, esta é a semana do consumidor. Ah, sim, sim. Né? E começou a falar, todo mundo começou a falar, é a semana do consumidor. Gente, olha só, não é o dia mais, é a semana do consumidor. Você tem o Black Friday, você tem o Black Friday, dia de desconto, mas é a semana do consumidor. E de repente eu vi e falei assim, cara, ser consumidor virou uma identidade? Mas é. Virou uma identidade. Ser consumidor, você está consumindo. Ser consumidor no momento que você consome. Ser consumidor numa semana, mesmo quando você não consome, levou aquilo para sua identidade. Então os caras conseguiram transformar isso numa substância. Eu sou um mero consumidor. Quando a gente está falando das escolas hoje, e preparando para tudo isso, para essa história do consumo, a gente tem que entender não gostei dessa frase, que vão achar que eu sou o Dilma, né? Que a gente tem que entender desse país, não. Mas, assim, é importante observar, melhorou, que quando a gente está falando da escola hoje, ela está formando sombra de homens, sombra de pessoas, infra-humanos. Você fala, pô, você está falando do meu filho? Estou falando do seu filho, estou falando do meu também. São sombras, porque eles são preparados para o mercado de trabalho como se o ser humano fosse só isso. Então, assim, ele é preparado para consumir, para desenvolver habilidade e competência, para trabalhar em algum lugar, né? O que você quer ser, não nas suas potencialidades, né? Então, quando a gente está formando de sombra de pessoas, que é o que a gente está formando, né? Seres infra-humanos no seu todo, isso tem acontecido porque tem essa visão que você é um mero consumidor. E aí o que acontece? Se você é um consumidor e não tem dinheiro, você não atingiu a sua substância. Então você vai precisar ou trabalhar mais, vai virar um escravo corporativo da Apple, por exemplo, ou de outras, que tem aquela mulher que dormiu no chão, né, da Apple, depois foi demitida, porque vazou, não porque ela dormiu, mas porque vazou. Tirou foto, se ela não tivesse tirado foto, teria tido problema. E ela vai depender do quê? Do crédito. Então como os caras fazem? Hoje nós somos escravos porque o nosso objetivo final é consumir, e aqui você vai ter o crédito, cara, que é impagável. Aí o cara vira e fala assim, agora a maldade que eu vejo, Lucas, é o seguinte, se o cara virasse na mão grande, que é o pior da história, tá? Ele fala assim, ó, vou tomar na mão grande, cara, a sua propriedade. Pelo menos, você tá assim, tendo uma visão aberta de um conflito. É mais honesto, né? Mais honesto. Ele não faz isso. Quando ele está te convencendo, através da pauta do SD, através do coelhinho, a consumir, através dessas pautas, a você abrir mão da sua propriedade, você abrir mão da sua liberdade, você abrir mão das suas posses, para que então você ofereça quase de forma sacrificial isso para o cara e ele aceite e você seja então aceito no grupo. Essa discussão toda eu vejo como se fosse uma corrupção, tá, cara? O cara tá te corrompendo. Assim, ó, você quer ser aceito na tribo? Você quer ser um cidadão? Você quer ser, cara, respeitado por nós? Quero. Abra mão de tudo que você tem, entregue aqui no altar e você vai ser aceito na tribo. E aí o cara está fazendo isso. Ele está abrindo mão da liberdade, dos bens, etc. Só que para quem? Porque no final das contas, o cara fala, eu estou salvando o mundo. Mentira que ele está salvando o mundo. Ele está achando isso. E é que você falou, cara, que nem aquela youtuber, falou, bom é alugar. Espera aí. Bom é você ter todos os apartamentos do mundo e o mundo todo alugar de você. Exatamente, isso é ótimo. Né? Então o Olavo já tinha dito isso, que o Mises provou, e provou mesmo, né, tem um texto do Mises, que você não consegue abolir a propriedade privada. Então essa propriedade privada, ela vai ser dominada por alguém, que não só o Estado. Então, no final das contas, esse socialismo, essa economia fascista, né, e ela é fascista mesmo, né, fascista, ela é o quê? Ela é essa junção desse Estado, cara, com com grupos econômicos, macrocapitalistas, que dominam todos os bens de produção, tem os domínios da força econômica, dos meios de ação, cara, e esses caras fazem a gente aqui escravo do crédito e do aluguel. Então, assim, eu dependo, eu não consigo comprar nada, tudo eu vou alugar e o meu salário vai ser de sobrevivência. E entendeu? É importante a gente ver uma coisa que é o seguinte, as palavras, você vê como eles torcem o sentido delas, né? Então, por exemplo, o consumo é mau.
O consumo é mal, mas ser um consumidor é bom. Você tem o direito do consumidor, você tem a patrulha do consumidor. Não, a empresa malvada é a empresa que não respeita o consumidor e a empresa boa é a empresa que respeita o consumidor. Né? Mas você parar para pensar, o que é consumir? Né? Consumir, o fogo consumiu a casa, o fogo consumiu a floresta, o consumo é um processo de destruição. Né? Então você está trabalhando para destruir, e você não está só destruindo o que você compra, porque hoje em dia as coisas são descartáveis, né? Te vendem lá aquele propaganda do fast food, do lanche novo. Você vai comprar aquele negócio, você vai comer, você precisa comer, você vai absorver os nutrientes, de repente eles vão embora, você vai soltar aquilo ali na privada e vai ter que comprar de novo. Né? Você vai comprar um celular, vai lançar um novo daqui a 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Ciclo de lançamento de celular, dependendo da marca, 6 meses. Vai lançar um outro que vai fazer o seu parecer obsoleto, o seu vai ficar obsoleto, né? A bateria não vai durar direito, você vai ter que escolher entre a bateria durar ou o celular funcionar direito, e acabou, aquilo ali acabou. Você vive atrás de efemeridade e você vai consumindo o que está em volta e você se consome. Porque quando você se esforça por essas coisas, você entrega a sua força vital. O sujeito, quem é que gosta de acordar às 3 da manhã para ir trabalhar, chegar em casa às 10 da noite, dormir pouquíssimo, e repetir tudo no dia seguinte. Então você se consome, você consome o que está em volta, e não tem nada de proveito que é tirado disso. Né? Nada. E a ideia de que você está... O seu ponto foi muito bom, cara, que a ideia é que você está pegando uma coisa, absorvendo, né? Então você está digerindo aquilo, então você tem os nutrientes, mas quais são os nutrientes do consumo, dos bens? Então você está tirando um valor daquilo, se enriquecendo, e descartando o resto. Exatamente. Então, é exatamente esse ciclo. A coisa, como eu estava te falando, fazendo só uma ligação, né, com a questão da Páscoa, que é o nosso programa, ela é tão perversa que, para você entender como são as coisas, como ela realmente destrói, não é só destruir os bens, destrói a própria percepção do relacionamento humano. Eu vi isso acontecer na minha família, alguns anos atrás. Filhos chegaram para mim e falaram assim: pai, eu dei o ovo de chocolate, eu cometi esse paganismo. Aí eu falei assim: tá bom, esse é o ovo. E o ovo da mamãe? Veja, eu não tenho direito mais um ovo. Tem o ovo, papai dá um ovo, mamãe me dá outro ovo, vovó me dá um outro ovo, a outra avó dá um outro ovo. Então, no final das contas, não é mais uma relação que o ovo simboliza uma coisa. O ovo é a coisa. É a coisa. Então ela quer ter 10, 12 ovos, 8 ovos de chocolate, que vão fazer mal para ela, né? Vão fazer mal. Mas ela quer ter esses 8, 10, 12 ovos de chocolate, porque a mamãe me deve um, papai... Não tem mais o ovo da mamãe e do papai, ou que pode estar simbolizando alguma coisa e que está aqui representada. Não. Ou está comemorando uma coisa representada pelo ovo. Não. Agora é isso. Então, o presente de Natal, obviamente eu dei um corte, né? Violento nisso, foi realmente... Mas isso acontece nas famílias, entendeu? E aí quando o cara fala, mas eles não estão preocupados com o meio ambiente, não. Tanto é que vá ao supermercado hoje, vá ao hipermercado, olha a quantidade de alimento que tem lá. Bolacha de todo tipo, industrializado, farinha, tudo que faz mal. Cara, você consegue ter uma relação hoje, estabelecer, você vê a relação entre como a indústria farmacêutica patrocina e protege a indústria de alimentos. E de alimento de má qualidade. Por isso que os caras atacam o agro. Porque ele também não quer você com boa saúde. Então, assim... Uma coisa alimenta a outra. É a indústria, literalmente, né? De alimento, de farmacêutica com a indústria de alimento. Aí, cara, você tem um efeito perverso no ser humano, porque ele se alimenta de industrializados e coisas que não tem caloria, não tem energia, né? Não tem nutrientes bons. Aí o que acontece? O cara vira gordo. Qual é a única forma de você combater um pouco desse ciclo? Cara, o bullying saudável, porque tem um bullying que é saudável. O cara tá gordinho, não sei o que, você tá gordo, tá gordo. Aí agora é porque vamos criminalizar isso, a gordofobia. Então o cara utilizou de uma pauta, teoricamente de identitária, para dizer que ser gordo e, cara, você estar com um problema de saúde, porque é um problema de saúde, tem obesidade, cara, tem problemas, né? E aquilo ali é bonito e é bom. E aí você não tem o problema de atacar o real problema da indústria alimentícia, nem o vínculo com a indústria farmacêutica. E os caras ficam controlando isso. E no final das contas, o que se torna, para voltar ao nosso ponto da Páscoa, da perda da festa religiosa, que é o seguinte: você desexpulsar a religiosidade da coisa, mas você criou uma nova religião ali. Né? Porque,
o cara que a indústria farmacêutica, né, protege a indústria alimentícia, né? O pessoal das açucareiras e os farmacêuticos patrocinam festa em faculdade de medicina e de nutrição, patrocinam estudo para dizer que a gordura é ruim, mas o grão e o açúcar tá de boa, né? Aí o cara vai lá, come, se entope, passa mal, e depois vai ter que comprar remédio, né? E esses caras que produzem esses estudos, eles não podem ser questionados. Sim. Né? Então você tem ali um culto ao cientista, não é nem à ciência, né? Porque esse termo também perdeu sentido. Você tem um domínio material, né, em que o fim de todas as coisas é o consumo, e as festas religiosas são festas de consumo. Então, o cara cultua o consumo e o cientista, e acaba que a vida dele perde completamente sentido. Não só perde o sentido, como gira em torno, né, voltando à analogia do consumo, gira em torno de coisas que perecem e que morrem, coisas que levam à morte. Né? Quando tem um bando de cristãos falando de cultura da morte, é sobre esse elemento. É sobre esse ponto. Exatamente. Tudo que está no centro da vida do sujeito são coisas que acabam, são coisas perecíveis. Quando esses feriados, como a Páscoa, por exemplo, né, eles são sobre coisas eternas, sobre coisas que não vão se acabar. Né? Aqueles princípios, aquelas verdades que você aprende, que são verdadeiros quando você aprendeu, e quando você estiver lá no seu leito de morte, estarão ainda na sua alma, tornando a sua alma mais forte e mais bela e mais próxima de Deus. Né? Da mesma forma que os laços que a gente constrói, os laços familiares, né? Pô, você falando da relação da família, que o cara cobra o ovo do pai, o ovo da mãe, é que não é uma relação de filho com o pai, aquela é uma relação de utilidade, né? Quem é o seu pai? É o cara que põe a comida na mesa, é o cara que me dá o presente, é como se você não sabe a diferença entre uma mãe e um pai, um caixa eletrônico, né? É quem traz o dinheiro. Quando, no princípio, nas famílias, né, as famílias que são guiadas por esse princípio religioso, é um laço que você, pô, quem é o seu pai? O meu pai é o meu pai. Eu gosto dele porque ele é meu pai, independente de ter um benefício, uma provisão material ou não, é meu pai. Sim. E acabou. Né? Então você tem uma inversão completa, que é muito maior do que só a Páscoa. Né? É a sociedade inteira que foi jogada nesse buraco, e isso se reflete nessas datas comemorativas. A gente falou, a família, ela, antes de mais nada, é uma instituição natural, orgânica, porque ela vem dessa necessidade natural do homem, não é uma ficção jurídica, a gente já falou isso nos programas. Isso. E ela também é uma comunidade espiritual, porque ela busca desenvolver você na sua plenitude humana, não apenas, né, é o primeiro lugar onde você pratica a caridade. Quando o cara vai e começa a atacar esse ponto, subvertendo e quebrando esses laços, simplesmente estabelecendo vínculos comerciais. Quer dizer, meu pai é legal a partir do momento que ele consegue me dar as coisas. Então, é uma destruição da existência do homem, entendeu? Sim. É uma destruição. E isso as empresas, veja, não é o capitalismo. Não é o capitalismo. E isso é um problema. Porque a gente fala, o problema é o capitalismo. Não, cara, o capitalismo é um sistema econômico. A gente tem... E aliás, teve um vídeo que a gente falou sobre isso, né? Falei recentemente sobre isso. Eles confundem o sistema ideológico com o sistema econômico. Isso aqui é o sistema econômico. Você pode ter um sistema ideológico que tem dos woke, do socialismo, usando o sistema econômico para implementar esse tipo de ideia. E é isso que a gente vê na destruição do Conselho da Páscoa, porque existe um sistema ideológico por trás que está utilizando o sistema econômico para subverter os conceitos. E assim, destruindo o conceito de pai, conceito de mãe, de família, do motivo da gente se reunir, do motivo de estar à mesa. Cara, enfim. Então você tem, de fato, toda uma indústria hoje trabalhando, né, para tornar o ser humano, cara, um grande escravo do crédito e se reduzir a um consumidor e peça de trabalho. Essa é a visão dos caras. Inclusive é por isso, né, que a gente mesmo cai muito nesse erro, né? Dentro da nossa turma do que o pessoal chama de direita, né, de ficar vidrado na economia, vidrado na última intriga política, né? A nossa audiência mesmo, a gente percebe que quando a gente fala de política diretamente, a galera vem peso. Quando a gente fala sobre outros assuntos, a galera se interessa menos. E é justamente por isso que esse programa aqui foi feito. Esse programa aqui é um bait, você caiu num bait, caiu na pegadinha do malandro, que a gente usa esses termos, né, a polêmica política, a polêmica econômica, para trazer as pessoas que estão pensando nisso e fazer a gente prestar atenção no verdadeiro significado da Páscoa nessa semana que está vindo aí, em que a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados à Páscoa. Sim. Porque no final das contas, quando a gente se fecha somente nas preocupações materiais, né? Por mais que a gente se considere oposição ao que está aí, ao progressismo, ao caramba, a gente acaba virando só um outro lado da mesma moeda.
né? Porque a gente está só colocando, eu quero que a economia funcione melhor. Eu também quero que todo mundo tenha dinheiro, todo mundo possa comer bem, todo mundo possa viver bem. Mas se for só isso, o que você está fazendo é fazendo um sistema mais eficiente para gerar mais recursos, para terminar na mão desses mesmos caras Claro. que estão acabando com a gente agora. Olha só, teve agora esqueci o nome do padre, mas ele escreveu 3 tomos muito bons. Eu te mostrei em off, né, um outro programa, mas ele falou sobre a teologia moral de Cristo. E, enfim, cara, um livro muito, muito bom mesmo, de teologia católica, mas cristã, mas viés católico, muito, muito bom. Mas ele coloca, em um determinado momento, ele dá uma frase, que ele faz uma análise, e que é absolutamente verdadeira. Ele fala o seguinte: o inimigo da família não é só o marxismo, mas é também o liberalismo. Então, não adianta o cara falar assim, a nossa briga aqui, como cristão, família, para defender essa ideia de comunidade, o meu problema é o marxismo. Mas também o liberalismo, até porque esse liberalismo exagerado é o que o Marx queria que acontecesse para poder chegar na destruição total, porque é aquela história do paradoxo da liberdade. Se eu posso fazer tudo, e se você pode fazer tudo, em algum momento eu vou te dominar. Então haverá um domínio em massa e haverá um grupo que dominará todo mundo. É por isso que uma das funções da liberdade e da lei é exatamente colocar o limite para que não aconteça isso. Entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio para garantir que todos possam exercer, né, plenamente as suas capacidades, que é diferente de você querer ser plenamente aquilo que você gostaria de ser, sem você realmente ter as capacidades. Né? Então é um pouco diferente e faz toda a diferença no longo prazo. Então, o que a gente vê nessa questão que a gente está falando do paradoxo da liberdade, do domínio econômico, do liberalismo, é que ele também é um destruidor da família. Então, assim, eu só quero um mercado mais eficiente, entendeu? A base, e esse é o grande bait, você já falou de bait, o grande bait é achar que a base da sociedade é econômica, a base da sociedade é moral. A partir daí, a gente discute o modelo econômico. Acho que já dá para finalizar, já denunciamos o bait, agora ele não funciona mais, as pessoas já estão bravas. Já desligaram o YouTube. E as que não desligaram, fiquem aí para a nossa programação de Páscoa, que vai ainda mais profundo em todas as questões que estão realmente no centro da Páscoa. Né? Isso aí. A questão religiosa, a questão simbólica, a questão familiar, a origem de todas as coisas. E isso aí. Muito obrigado aí, Arthur. Muito bom, cara. Muito bom estar com você. Já comemoramos a Páscoa, mas espero que você comemore com a sua família também, que é mais importante do que ser o dia do consumidor ou o ovinho de chocolate. Isso aí. Não seja só um consumidor. Seja uma pessoa. Isso aí. Isso aí. Até mais. Muito obrigado aí. Deixe seu like, siga nas redes. Elas estão aparecendo na tela e etc, etc, etc. E veja os outros programas, que é o mais importante. E até a próxima. Reza um Pai Nosso pelo Estúdio Quinta da Manhã.